Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante: liderança. Mas, não estamos falando daquela liderança de crachá, de cargo, sabe? A gente vai falar sobre liderança de verdade, aquela que é uma habilidade, algo que se constrói, que se desenvolve, e o ponto principal é que ela se baseia em influência e não em autoridade. Guarda bem essa ideia. E para a gente começar a botar essa ideia na mesa, dá uma olhada nessa frase do Robbins. É perfeita. Liderança é a capacidade de influenciar grupos para o alcance de objetivos. Tá vendo? A palavra-chave que vai guiar toda a nossa conversa hoje é essa aí: influência. Não tem a ver com dar ordem. É sobre inspirar as pessoas a remarem juntas na mesma direção. Bom, e como a gente vai fazer isso? Nosso roteiro está dividido em 5 partes, 5 blocos de construção. Primeiro, vamos entender o que é liderança de verdade. Depois, vamos abrir o manual de jogadas do líder. Na sequência, vamos falar da arte de se conectar, de liderar de qualquer lugar e, para fechar, vamos ver qual é o alicerce de um grande líder. É como montar um quebra-cabeça, e a gente vai fazer isso passo a passo. Então, bora começar pelo começo, né? Primeiro bloco na tela. O que, afinal de contas, separa um líder de verdade de alguém que é só o chefe? E olha, essa diferença é muito maior do que um nome no organograma. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa comigo. De um lado, o chefe. Aquele que empurra a equipe, que depende da autoridade, que bota medo. É a pessoa do eu, que quando algo dá errado, aponta o dedo. A palavra dele é vá. Agora, olha o líder. Ele não empurra, ele treina. Ele não depende da autoridade, mas da confiança. Ele gera entusiasmo. É a pessoa do nós, que quando algo quebra, ajuda a consertar. A palavra dele é vamos. A diferença é gritante, né? Então, resumindo a ópera, o ponto central é exatamente esse. Liderança de verdade é sobre influenciar. É um processo que faz as pessoas quererem colaborar, cooperar, porque elas querem, não porque são obrigadas. Não é sobre dar uma ordem e esperar a obediência. É sobre inspirar a galera a participar de verdade para alcançar um objetivo que é de todo mundo. Beleza, acho que essa primeira parte ficou clara. Agora, vamos para o nosso segundo bloco. Porque um bom líder não pode ter uma carta só na manga. Precisa ter um verdadeiro manual de jogadas, com vários estilos para usar em cada tipo de situação. É sobre saber qual ferramenta usar e quando usar. Existem várias formas de liderar, mas a gente vai focar em 4 abordagens principais. Tem a autocrática, onde a decisão está toda na mão do líder, a democrática, que ouve o time, a liberal, que dá mais liberdade para a equipe, e a situacional, que é talvez a mais inteligente de todas, porque ela se adapta ao contexto. E olha só como cada estilo tem seu momento. O autocrático parece ruim, né? Mas numa crise com prazo estourando, ele pode ser a salvação. Já o democrático é fantástico para fazer a equipe se sentir parte do jogo. E o liberal? Esse funciona que é uma beleza com uma equipe super experiente e motivada. A grande sacada é entender que não existe estilo melhor ou pior. Existe o estilo certo para a situação certa. É aí que a liderança situacional brilha. A ideia é genial. Os melhores líderes são como camaleões. Se a equipe é nova, com pouca experiência, o líder precisa ser mais direto. Se a equipe já tem alguma maturidade, mas falta habilidade, o líder direciona e apoia. Agora, se a equipe é experiente, mas está meio desmotivada, o papel do líder é estimular. A liderança de verdade é fluida, não é uma receita de bolo. Ok, então a gente já entendeu que precisa ter um manual de jogadas. Mas de que adianta ter a estratégia certa se a gente não consegue se conectar com as pessoas? É aqui que entramos na parte mais humana da liderança, a arte da conexão. No fundo, a liderança se resume a 2 ferramentas poderosíssimas: influência e comunicação. Pensa bem, liderar é, antes de mais nada, se comunicar. É através da boa comunicação que a gente fortalece os laços, cria confiança, e aí sim a influência acontece naturalmente. E falando em comunicação, uma das ferramentas mais importantes é o feedback. Ele serve para 2 coisas. Primeiro, para corrigir o que não está legal. Mas tem uma segunda função, talvez até mais poderosa: reforçar o que está dando certo. Falar, isso que você fez foi excelente, constrói uma confiança e uma autonomia no time que não tem preço. E o que liga tudo isso? O que está no centro dessa conexão toda? É a famosa inteligência emocional. É basicamente a habilidade de, primeiro, entender e gerenciar as próprias emoções, e segundo, e isso é crucial, entender as emoções dos outros. É essa capacidade que transforma um bando de gente
e um time de verdade. Tudo isso é muito legal, mas aí vem aquela pergunta: como é que eu lidero se eu não sou o chefe? Isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é sobre liderar de qualquer posição na empresa. E a resposta para essa pergunta é um divisor de águas, sabe? Liderança não é uma posição, é uma escolha. A capacidade de influenciar as pessoas não vem de um título, vem da atitude que a gente tem todos os dias. O conceito do líder 360 graus é perfeito para ilustrar isso. Ele mostra que dá para influenciar para todo lado. Para cima, ajudando o próprio chefe. Para os lados, influenciando os colegas, não pela autoridade, mas pelo respeito. E para baixo, claro, desenvolvendo e valorizando o time. É sobre ser um ponto de influência positiva, não importa onde se esteja. E para fechar, vamos para o nosso último bloco. Chegou a hora de falar da base de tudo. O alicerce, a fundação de um líder. O que realmente sustenta tudo que a gente falou até agora. E não tem como fugir disso. A base de tudo é integridade. O Eisenhower resumiu perfeitamente. Sem integridade, não existe sucesso de verdade. Pensa comigo, por que alguém seguiria uma pessoa em quem não confia? A integridade é o que constrói essa confiança. É o alicerce. Sem ela, o prédio todo desmorona. E essa integridade começa com uma coisa: liderar a si mesmo primeiro. Não dá para liderar os outros se a gente não consegue se liderar. Isso significa gerenciar as próprias emoções, o tempo e as prioridades. A liderança que a gente mostra para o mundo é só um reflexo de como a gente se domina por dentro. E uma ferramenta fantástica para isso é o famoso princípio de Pareto. A ideia é simples, mas poderosa. Na maioria das vezes, 20% do nosso esforço gera 80% dos nossos resultados. A grande sacada dos líderes eficazes não é fazer 1 milhão de coisas, é identificar e focar nesses 20% que realmente fazem a diferença. No final das contas, liderança não é só sobre metas e resultados. É sobre quem a gente se torna nessa jornada. É um legado, sabe? Uma história que a gente constrói todo dia. E isso me leva a uma última reflexão. Se a sua jornada de liderança fosse resumida em uma única frase, qual frase seria essa? A boa notícia é que a gente pode começar a escrever essa frase hoje mesmo.